Salmo 18, Davi, depois de um período bastante difícil, de aproximadamente 15 anos, ele louva ao Senhor, mas também descreve as trevas em que se encontrou nesse período. Ele diz: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Essa mesma sensação, essa mesma aflição, nós encontramos no profeta Jeremias. Nós acabamos de ler 2 capítulos angustiantes. A palavra de Deus é certa acerca do futuro de Israel que está sendo profetizado naqueles dias. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saio. A angústia de ter que esperar o castigo de Deus, que não seria nem um pouquinho pequeno. A angústia de já ver o sofrimento por causa da maldade do povo, de forma que o profeta clama e exclama no versículo 10 de Jeremias 15: ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Sente o sofrimento, nasci para isso, para ver a miséria deste povo, a angústia de um profeta que estava sendo perseguido por causa da palavra que ele proferia contra uma nação injusta, corrupta, má, perversa, ainda que se chamava pelo nome de Deus. O livro de Jeremias, portanto, é um livro de muita angústia. É um livro de muito desespero. Mas em meio a todo esse desespero de ver a realidade caótica, é um livro que mostra que mesmo nos piores momentos da vida, é possível ter esperança. Nós gostaríamos então só de frisar alguns versículos, porque nós já lemos todos os 2 capítulos, o 15 e o 16. E o versículo 11, o versículo 20 do capítulo 15 e o versículo 21, nos dizem assim: disse o Senhor, na verdade, eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. 20. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Capítulo 16, versículo 14 e 15. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra que dei a seus pais. Senhor Deus amado, bendito o teu nome, porque o Senhor é Deus.
De eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. E nada, nem ninguém, pode mudar essa realidade. E o Senhor é o Deus de tudo e todos, queiram, não queiram. E assim, ó Deus, nós te louvamos por quem Tu és. Mas também te louvamos porque as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. E todas adornadas com graça sobremedida, com a Tua bondade que permeia toda a terra. E por meio dessas promessas encontramos a esperança viva e verdadeira para os piores dias que possamos viver. E nós te louvamos, porque em Ti sempre há esperança. Que o Senhor fale ao coração do Teu povo, para que esta esperança que encontramos em quem és e em Tuas grandiosas e bondosas obras, possa o Teu povo descansar, confiar e se alegrar em Ti. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos revela em toda a sua palavra que Ele é a esperança. Não importa a situação. E a jornada da redenção, ela está marcada por diversos dissabores os mais terríveis. Podemos recuar desde o princípio a Gênesis, quando Caim matou Abel, que parecia ser a única esperança, tendo em vista que aquele era um homem de Deus, pelo qual poderia vir a salvação do Senhor. O maligno mata a esperança de Adão e Eva, como se então não pudesse Deus cumprir a sua promessa de salvação. E o capítulo 4, no final, diz que então nasce um outro filho, em lugar de Abel, mostrando que Deus é poderoso e fiel para cumprir sua palavra de esperança. O tempo passa, o mundo se cobre de violência, e então, tudo perdido, Deus diz: exterminarei o homem. Acabou-se a esperança. Já não há homens de Deus, portanto, de onde virá a salvação? E o Senhor, na miséria de um mundo coberto de violência, guarda uma família. Em um mundo de milhões de homens, Ele guarda uma família, a família de Noé, pela qual a esperança é preservada. E então Deus preserva a criação e continua fiel às suas promessas. Ainda haverá salvação. O tempo passa e outra vez os homens se perdem, como de costume, nesse ciclo vicioso em que o homem está sempre cavando sua própria desgraça. E já inclinados à idolatria, Deus vai ao encontro de uma família que, conforme Josué, já seguia outros deuses, a família de Abraão. A linhagem santa, o povo do Senhor, aqueles que descendiam de Noé, de Sem, homens guardados por Deus, se inclinaram à imaginação vã do seu coração, e então, seguindo outros deuses, outra vez parece se desfazer a esperança. Mas o Deus fiel vai até aquele homem perdido. Diz a palavra que chama e então dá novo rumo para ele. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A esperança se renova, porque ainda que tudo se acabe pelas mãos malignas dos homens, o Deus eterno é fiel para restaurar tudo o que se perdeu.
e por meio daquele homem, mostrando que a salvação, a esperança estava tão somente no poder de Deus, terá um filho da promessa. Aos seus 100 anos, verá o Deus que pode salvar quando não parece haver esperança. O Deus que é fiel para cumprir as suas palavras, poderoso para cumprir as suas promessas, mesmo quando não parece haver esperança. E assim a jornada da redenção vai percorrendo o seu curso nesse ciclo em que, quando tudo parece estar perdido, aparece a esperança. O livro de Ruth também nos fala isso. Em Ruth, aquela família que havia ido para terra estranha, que tinham ido se refugiar em Moabe. Elimeleque, que leva sua esposa, filhos, encontram-se na terra estranha, uma esperança falsa, encontram a morte. Morre o marido, morrem os filhos, ficando apenas uma senhora e suas 2 noras. Como ver esperança para essas? Não há INSS, não há como cuidar delas. Elas estão entregues à misericórdia do Senhor. De tal modo que Noemi se volta para as 2 noras e diz: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Não há esperança no coração dela. Por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua ira, a sua mão. Mas esperança aparece quando não parece haver uma. E então Boaz, um homem de Deus, é providenciado pelo Senhor para acolher debaixo de suas asas aquela que estava perdida, mas que, como diz o próprio Boaz, foi buscar refúgio nas asas do Senhor. A jornada de Israel é sempre assim. E outra vez estamos vendo o ciclo se repetir. E agora é Jeremias quem está vendo que parece que a esperança se desfaz, que não há mais como aguardar a salvação, porque o povo se perdeu completamente. E ele vivencia o sofrimento, a angústia, a sua vida marcada por dores. Quando Deus revela ao profeta que há esperança no Senhor. E ele não seria o único a ver isso, como nós veremos no livro do profeta Daniel posteriormente. O Senhor é a nossa esperança. Portanto, Deus fala ao profeta que ele precisa direcionar bem os seus olhos. O grande problema de todos aqueles que parecem não ter visto esperança na realidade caótica é não olhar corretamente, não olhar para o lugar certo. A esperança de Israel não estava em Israel. A esperança daqueles personagens da Bíblia não estavam em circunstâncias, mas estão somente no Senhor, como bem declarou Jonas, quando disse: ao Senhor pertence a salvação. Onde está a esperança? Jó, na sua profunda angústia e aflição, sem saber o que haveria de acontecer com ele,
exclama em um certo momento, no meio de seu sofrimento, em Jó 19, 25, dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A esperança do povo do Senhor sempre esteve no mesmo Deus e não em outro. Nunca foi em outro. A esperança daqueles que mergulham nas trevas, como Davi, que disse no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A esperança deste povo sempre esteve no seu Deus. E Deus diz para Jeremias, na verdade, eu te fortalecerei para o bem. Jeremias olha para o povo: ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Eu olho para mim mesmo, eu olho para esse povo e a violência e tudo aquilo que estava acontecendo desfaz em seu coração qualquer esperança, porque ele está olhando para o lugar errado. E Deus diz: eu te fortalecerei para o bem. Eu sou a tua esperança. Eu sou a tua salvação. Jeremias não deveria procurar em homens. Talvez ele estivesse esperando: será que não tem alguém bom nessa terra? Será que não vai ter nenhum homem de Deus nessa cidade? Será que eu não posso esperar alguém que realmente busque ao Senhor? Vamos orar junto, vamos clamar, vamos colocar diante de Deus aquilo que provavelmente muitos cristãos estão fazendo nesse momento de eleições, querendo que alguém como salvador da pátria apareça para então trazer um futuro promissor para essa nação. E ainda que nós devamos sim ter muita responsabilidade e como cristãos votar corretamente, a nossa esperança não está no homem, como não estava em homem algum naqueles dias. Jeremias não deveria olhar para si mesmo. Jeremias deveria olhar para o Senhor. Porque toda a história da redenção nos revela a mesma coisa. Quando não parece haver esperança, a esperança permanece viva no Senhor, o Deus Criador e Redentor. A esperança de Jeremias está em quem Deus é. Você já pensou quem Deus é? O que fez com que salmistas, como por exemplo o Salmo 9, muitos são os salmos em que eles proclamam para nós a esperança. O Salmo 9, versículo 18, por exemplo, salmista Davi diz assim: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. O que faz com que eles tenham essa esperança? Salmo 146. Salmo 146. Versículo 5 diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Em todos esses textos, a esperança está em quem Deus é e em suas obras. Você lembra quem Deus é? Eu quero citar uma outra palavra de Jeremias, para fazermos isso agora. Em Lamentações, que é um livro também de Jeremias, e que foi escrito no mesmo período, portanto, expressando a mesma dor, mesma angústia
e a mesma necessidade de esperança. E então, em Lamentações de Jeremias, livro pequenininho após o livro do profeta Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 18, ele diz: Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Enquanto Jeremias está olhando para a miséria em que se encontra seu povo, em que ele participa e que sofre, inclusive, os danos de ter que pregar a palavra com fidelidade. Enquanto ele olha, a angústia adorna, permeia seu coração. Mas no versículo 21, ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Observe que ele encontra esperança em quem Deus é e em suas obras. O ser de Deus e as obras de Deus. Ele lembra que Deus é misericordioso e que, portanto, pode perdoar aquele povo, pode restaurar aquele povo, pode trazer àquele povo uma nova etapa da sua história, porque Deus é misericordioso. Como já lemos algumas vezes, e aqui repetimos um texto magnífico de Jonas, que diz em sua raiva, porque não queria a salvação da cidade de Nínive, ele diz: pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. A esperança dos ninivitas estava no ser de Deus, um Deus misericordioso, disposto a perdoar aquele que se humilha e clama por compaixão, e que espera e busca no Senhor a redenção que tanto precisa. Há esperança para o homem, por causa de quem Deus é. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. E toda a terra está cheia de sua bondade. E então dispensa aos homens que buscam por sua misericórdia e graça. Deus é bondoso. Uma mulher, nos dias de Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, experimentou esta bondade e misericórdia de Deus. O texto nos diz, no capítulo 7 de Lucas, versículo 36, que convidou Jesus, um dos fariseus, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora. Provável alusão à mulher da vida. Uma mulher que com certeza estava no lugar mais baixo da vida social. Uma mulher que foi identificada facilmente pelo fariseu como uma mulher qualquer,
O texto nos diz, versículo 39, que ao ver isso, ou seja, que ela estava aos pés de Jesus, chorando e com lágrimas lavando seus pés e com o cabelo enxugando os pés de Jesus, não se importando quão sujos estavam da sua caminhada, e ali beijando os seus pés, e aí mostrando toda a sua angústia e necessidade de salvação. Ao ver isso, o fariseu que convidara Jesus disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. A mulher era tão miserável, tão desprezível aos olhos da sociedade, que tocar nela significava ser tornado impuro. Não era apenas se relacionar, era tocar nela, vista como uma leprosa, que não era. Era uma mulher da vida, uma mulher pecadora, uma mulher que se perdeu totalmente. E a sua vida era tratada como uma lepra. Jesus, como profeta, não deveria ter aceito que ela tocasse nele. Era assim que o fariseu entendia. E o texto, depois do Senhor Jesus trazer uma história sobre o tamanho da misericórdia do Senhor, o texto nos diz no versículo 47, por isso te digo, perdoados lhe são, ou seja, o da mulher, os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. E no versículo 50 ele diz: mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu não sei se aquela mulher chorou mais antes ou depois. Talvez as lágrimas, já não de tristeza e angústia, de amargura, por saber que sua vida era tão profundamente miserável, que não encontrava qualquer esperança em si mesmo. Ouviu da voz, daquela que ela sabia que não era um homem qualquer, que ela creu que era o enviado de Deus, o Messias, o prometido. Ele não era só um profeta, ele era mais, e ela creu nisso. Jesus, filho de Davi, gritaram os cegos de Jericó. Eles creram. Aquela mulher ouviu do próprio Filho de Deus: perdoados estão os teus pecados, vai em paz. Seu coração, que desfalecia em angústia, se renova numa alegria indizível. E suas lágrimas, que vertiam a amargura, agora são rios de água viva. A esperança não veio dela, mas veio do Senhor. A esperança do povo de Deus sempre esteve no seu Deus. A esperança do homem na sua mais profunda miséria não se encontra nele, quer suas forças, quer sua inteligência, quer a sua esperteza, não se encontra nos homens ao seu redor. A salvação daqueles que esperam no Senhor só pode estar no Senhor, por causa de quem Deus é e por causa de suas tão grandiosas, bondosas obras. Jeremias deveria olhar para o Senhor. E olhar para o Senhor significaria lembrar tudo. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E há muita memória para trazer esperança ao coração de Jeremias. Tudo aquilo que nós mencionamos no início acerca da jornada da redenção. Tudo que Deus fez na história do seu povo, com todas as misérias presentes.
A esperança está no fato de que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Ele é da natureza dele, é próprio dele, ele não é diferente. Ele não é mau, ele não tem prazer na desgraça, ele não tem prazer na dor, ele não tem prazer na miséria, ele não tem prazer no sofrimento, ele não tem prazer na ruína, ele não tem prazer na condenação, ele não tem prazer em nada disso, porque ele é bom, a sua natureza é boa, portanto ele sempre terá prazer em abençoar. O profeta Ezequiel, que vive pouquinho depois de Jeremias, o seu ministério, é o ministério no período do cativeiro. Então, bem próximo, vivendo a realidade bastante próxima de Jeremias, e até a mesma em certo momento. Também viveu o dilema da aflição, da angústia, daquilo que o povo estava sofrendo por causa dos pecados. E Deus diz pelo profeta Ezequiel, capítulo 18, no versículo de número 3. Acaso tenho eu prazer na morte do pecador? Por acaso eu tenho prazer na desgraça dos outros? Por acaso eu tenho prazer na miséria dos outros? Por acaso eu tenho prazer de lançar alguém no inferno? Por acaso eu tenho prazer na ruína, no sofrimento? Eu tenho prazer na maldade? Por acaso eu tenho prazer nisso? Não, uma resposta óbvia, uma resposta de uma pergunta retórica, algo que com certeza o profeta sabia. Não, Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não tem prazer na ruína, no sofrimento, na angústia. Ele não tem prazer na miséria do pecador. Diz o Senhor Deus: não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Por quê? Porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque ele é gracioso, porque ele é benigno, porque ele é assim. Então é quem Deus é, que traz a nós uma viva esperança. Ele é. Porque se porventura ele não fosse o Deus misericordioso, o Deus gracioso, o Deus bondoso, como nós esperaríamos com certeza algo de bom dele? É a certeza de quem ele é que nós podemos esperar que ele nos abençoe. E portanto, quem Deus é, nos traz segurança diante das promessas dele. As promessas do Senhor devem trazer esperança ao seu coração. Salmo 37. Davi, um profeta também do Senhor, traz esperança por meio de promessas da parte de Deus. E então, versículo 1, a partir do 1, ele diz assim: para alguém aflito, para alguém angustiado, para alguém perseguido, para alguém maltratado, para alguém que porventura está perdendo completamente a esperança, tendo em vista a situação de sua vida. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Não olha para eles, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. E aí vem o chamado: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais
Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. E assim a Escritura de Gênesis a Apocalipse está permeada de promessas graciosas do Senhor, que devem ser a causa de renovar em nosso coração a esperança, na certeza de quem Deus é. Ele é fiel. Portanto, suas palavras de modo algum passarão sem que elas se cumpram. E é por isso que quando Hebreus quer confortar os seus destinatários, ele o faz citando uma promessa tão antiga. O autor poderia trazer coisas novas. Havia tantas promessas que Jesus fez, promessas recentes que haviam sido dadas há poucos anos. Mas o autor aos Hebreus não fala das palavras de Jesus tão recentes, nem até mesmo se refere a palavras mais próximas do Antigo Testamento, mas menciona uma palavra muito antiga, uma palavra dada por Moisés, da parte de Deus. E em Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele diz: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? As promessas eram antigas, mas o Deus vivo e verdadeiro era o mesmo. E, portanto, quem Ele é, fiel, faz com que as promessas sejam para nós alento na mais profunda angústia e miséria da nossa vida. Porque as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. E é por isso que mesmo 2000 anos depois, a palavra de Deus dita a nós, por meio de Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 28, conforta o coração do aflito, renovando a esperança, o conduzindo para Deus em Cristo Jesus, dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Promessas que jamais serão desfeitas, porque estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. As promessas de Deus trazem viva esperança. E para elas o profeta deveria olhar. Esses versículos que nós lemos são promessas. Eu cuidarei de ti, Jeremias. O castigo virá porque o povo se perdeu, o caos tomou conta da sociedade e é necessário purificá-la. Mas aqueles que esperam em mim, eu guardarei. O mundo ao redor de Jeremias estava se desfazendo e a aflição aumentaria. O castigo era inevitável, mas aqueles que esperam no Senhor seriam guardados. Não seria apenas Jeremias.
Por isso, no capítulo 16, versículo 14 e 15, que nós lemos, Deus diz: hoje se fala entre o povo, tão certo como vive o Senhor que fez o povo sair do Egito. Mas um novo ditado popular surgirá. Não dirão mais como eu livrei o povo do Egito, mas dirão como Deus trouxe de volta o povo do cativeiro. Pois eu os farei voltar para a sua terra que dei a seus pais. Portanto, aqueles que confiavam no Senhor voltariam. As promessas de Deus deveriam confortar o coração de Jeremias. Ele deveria confiar nelas, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? O profeta Isaías disse anteriormente, capítulo 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esperança. A circunstância não pode impedir que nós desfrutemos da esperança. Todos esses personagens viveram as mais profundas angústias. Jó, não sabemos quanto tempo sofreu a mais profunda tribulação. Davi, aproximadamente 15 anos, esteve nos laços, nas trevas, na dor. Noemi e Ruth viram a morte diante de seus olhos. José foi vendido, maltratado, sem nunca ter feito nada contra seus próprios irmãos. E assim a dor e o sofrimento marcaram a jornada do povo de Deus desde o princípio, desde que Abel foi morto pelo seu próprio irmão. Mas desde esse tempo, quem Deus é e as suas promessas revelam que a esperança não pode ser desfeita. Porque Deus é a garantia disso. Paulo nos fala dessa garantia quando em Efésios capítulo 1, versículo 13, versículo 12, nos diz: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A garantia é Ele. O Espírito nos foi dado à igreja como garantia. Deus cumpre suas promessas. Portanto, não importa o que você esteja passando, não importa em sua jornada a dor que marque sua alma, não importa as angústias que venham sobre ti e as dificuldades dessa caminhada cristã que o Senhor propôs a nós. Não importa o tamanho da tribulação, nem a profundidade do poço em que te lançaram. Não importa a dificuldade que acompanha a tua vida e a tua miséria vista em teus próprios olhos, contemplando a si mesmo no espelho. Olhe para o Senhor.
porque a nossa esperança está tão somente nele. E aquele que é bom, que é misericordioso, e que, portanto, sempre deseja o que é bom e faz o que é bom, nos prometeu ricas e graciosas promessas para trazer alento à nossa vida, para renovar as nossas forças, para animar o que está desanimado, para fortalecer o que está fraco e para assim erguer o abatido e fazê-lo continuar a jornada na certeza de que o Senhor está com ele. Porque ele é bom e as suas promessas são fiéis e verdadeiras para com todo aquele que o busca. Portanto, você só precisa de uma coisa: olhar para o Senhor. Você só precisa fazer uma coisa: confia no Senhor. Entregue-se a Ele. Porque no Senhor há esperança, mesmo quando não parece haver uma. No Senhor há esperança, mesmo quando tudo ao seu redor se desfaz. Que o Senhor é a esperança. Então entregue tudo na sua vida a Ele. E como aquela mulher que se verta lágrimas, mas lágrimas de esperança. Que então clame como Ana diante de sua angústia, mas na esperança de ser ouvida. E como Joyce clame: eu sei que o meu Redentor vive, mesmo quando não parece haver salvação para ele. Porque há esperança no Deus que ama seu povo. E é bom e sempre estará disposto a cuidar dele. Entregue, não importa o que, nas mãos do Senhor.